Sejam bem-vindos a mais um devocional e hoje vamos continuar nosso devocional em especial da semana, do Dia da Mulher. Então vamos lá. E que presente lindo Deus nos deu, Deus deu à mulher de gerarmos, de podermos exercer a maternidade em nossas vidas. Então, quero deixar aqui Isaías 49, versículo 15, onde diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém. Deus faz aqui uma comparação, que pode uma mãe esquecer de quem ela gerou no seu ventre, do seu filho. Pode uma mãe esquecer? Porque é praticamente impossível, que uma mãe se esqueça. Mas ele continua dizendo que ainda que isso aconteça, ainda que isso venha a acontecer, ele jamais se esquecerá de cada um de nós. Ainda que você for esquecido pela sua mãe, pelo seu pai, ele jamais se esquecerá de você, se esquecerá de mim. Mas na maioria dos casos é quase impossível uma mãe se esquecer do filho que gerou em seu ventre. Então hoje é uma pequena mensagem para fortalecer suas raízes de mãe, para fortalecer minha raiz de mãe. A gente foi muito lapidada pela maternidade. Certamente você que está me escutando agora foi lapidada pela maternidade. A maternidade mudou muita coisa dentro de você, se não tudo, porque ninguém passa a ser mãe e continua sendo a mesma. Muita coisa muda. A Bíblia conta a história do rei Salomão com aquelas duas mães, duas mulheres, aonde as duas tiveram seus filhos, mas uma, durante a noite, o seu filho faleceu. E quando ela acordou e olhou, o seu filho estava morto ao lado dela na cama. Imagine uma cena dessa, a mãe que acorda para amamentar e vê que seu filho está morto. E essa mãe foi lá e trocou com o filho da outra que também tinha nascido. E ela pegou aquele filho e colocou o dela morto do lado da outra mãe e trouxe o vivo para ela. E aí no outro dia, quando aquelas mães acordam, elas vão diante do rei, porque uma está falando que a outra pegou o filho morto e colocou no lugar do dela vivo, e de repente o rei Salomão tem que decidir sobre isso. E o rei Salomão, ele tem uma ideia, ele pega uma espada afiada e ele fala: então, para acabar com a briga, eu vou parti-las no meio, vou partir esta criança no meio e vou dar um pedaço para cada mãe. Assim todas duas vão ficar bem. Mas naquele momento a mãe verdadeira se manifestou e disse: não, ó rei, melhor que não mate meu filho, melhor que dê para ela cuidar. Eu prefiro ver outra pessoa criando meu filho do que vê-lo morto. E já a outra disse: não, pode matar, se não é nem meu e nem dela. E ali o rei Salomão teve a certeza, o veredito de quem era a verdadeira mãe. Porque a verdadeira mãe seria aquela que seria incapaz de matar o seu filho. Então é muito fácil distinguir, a mãe, uma mãe verdadeira de uma mãe falsa. Porque uma mulher que é uma mãe de verdade, muita coisa muda nela. As reações delas se tornam diferentes de antes dela ser mãe. Então a gente precisa levar em consideração o propósito de Deus ao nos fazer mãe. De certo que sim, a maternidade tem seus desafios, de certo que sim, não é muito fácil, tem algumas fases que não é tão fácil assim, exige muita demanda, muita dedicação, também não vamos romantizar, mas é algo que vale a pena, é um processo que vale muito a pena. Então agradeça pelos seus filhos, agradeça, se alegra com eles, tenha tempo com eles. E hoje, infelizmente, muitas de nós mães não estamos nos alegrando e tendo tempo de qualidade com os nossos filhos. Então agradeça a Deus todos os dias pela vida deles e faça o melhor pela vida dos seus filhos, porque um dia você será recompensada. Por muito tempo você vai ter que se doar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que abrir mão de si mesma muitas vezes, mas depois vai ser recompensador. Vai ser maravilhosa a recompensa que você vai ter de terem filhos gerados em Deus, filhos
criados com excelência, filhos aprovados, filhos que cooperam com a sociedade e com tudo que eles fazem. Então, se seus filhos têm saúde, agradeça. Agradeça. Só uma mãe que tem um filho que de repente está no leito de hospital é que sabe valorizar muito mais a saúde do seu filho. Sabe valorizar muito mais quando um filho está saudável. De repente, seu filho nunca precisou ir para um hospital. De repente, o seu filho sempre, esteve animado, ativo dentro da sua casa. E muitas vezes você deixou de olhar para isso e agradecer e começou a murmurar pelo trabalho que de repente ele pode estar dando, Às vezes, por ele ser muito ativo, Às vezes faz uma bagunça aqui, uma baguncinha ali, mas a gente tem que entender, a agradecer, porque se eles estão assim é porque eles estão saudáveis. Então, agradeça pela saúde do seu filho. Se o seu filho tem saúde, você já tem muita coisa. Você não precisa mais de muita coisa. Esse é o melhor presente que Deus pode dar para os nossos filhos e para nós também, a saúde deles. Então, seja uma mulher que coopera com o crescimento do seu filho. Se você precisa trabalhar fora, trabalhe fora, mas se você não precisa, você pode ficar em casa, dedicar um tempo de maternidade à infância dos seus filhos, porque eles se lembrarão eternamente. E você pode trabalhar para você mesmo, você pode empreender, pode fazer algo, que vai te recompensar também como mulher. Você vai se sentir bem como mulher, mas fazendo algo para si mesma, que você vai ter muito mais tempo de qualidade com os seus filhos. Exceto para as mulheres que de fato precisam, que é uma necessidade de trabalhar fora. Mas aprenda a valorizar o tempo que os seus filhos estão com você. Aprenda a valorizar esse tempo que vem do berço até o altar, até o dia que eles vão se casar, e que eles vão passar a caminhar com as próprias pernas. Mas aprenda a gerar lembranças eternas nos seus filhos, porque a gente não se lembra dos calçados que a gente ganhou, das roupas que a gente ganhou, dos brinquedos. Eu mesma não me lembro, a não ser pelas fotos que a gente vê de quando a gente era criança. Só que a gente se lembra de cada momento especial, da vez que nós fomos nas praças, da vez que nós fomos no aniversário de um coleguinha. A gente se lembra de fases na escola, de momentos na escola. É disso que a gente se lembra, de momentos. Então, gere esses momentos na vida dos seus filhos, eternize esses momentos na cabeça deles. Então, não colecione brinquedos, mas colecione memórias. Memórias que durarão eternamente, que eles serão gratos eternamente, que marcarão a vida deles eternamente. E que eles serão os cidadãos curados, enraizados, porque você se dedicou, você se doou. E é isso que nós precisamos entender nesses tempos que nós vivemos hoje. Nós, como mulheres, de fazer a nossa parte, o nosso papel com excelência, com dedicação. E com certeza Deus nos abençoará muito mais. E lembre-se sempre que seus filhos também colherão aquilo que você, como mãe, plantou na vida deles. Eles não vão colher somente o que eles plantaram, mas também o que nós, como mães, plantamos na vida deles, porque um dia lá na frente eles vão ser aquilo que nós geramos neles. Eles vão ter um casamento saudável, uma vida profissional saudável, uma vida emocional saudável, se nós geramos nele este coração e essa mente saudável, curada. É isso que eles vão colher. Mas se nós não o curamos, se nós deixamos mazelas, traumas e muitas outras coisas ruins, certamente eles também serão impactados por estas coisas. Então, nós somos os reflexos também da vida de nossos filhos. Nós somos o exemplo da vida de nossos filhos. Somos cooperadoras para eles terem uma vida saudável e bem-sucedida.